Pronto. Agora está. Obrigado, Maria Helena. Tinha esquecido mesmo. Então, além da classificação em termos de posicionamento do elipsoide, né? Geocêntrico, não geocêntrico, a gente tem uma classificação dos referenciais em termos da forma com que eles foram definidos, com que eles foram realizados, tá? Materializados. Então, nós temos os referenciais clássicos, que foram realizados por métodos clássicos de levantamento. Topografia, né? Astronomia e geodésica clássica. Ou seja, utilizaram lá observações de ângulo, distância, direções, né? Para determinar esses referenciais. E nós temos os referenciais modernos, cujas coordenadas dos seus pontos origem, né, da sua rede geodésica, foram determinadas por métodos de posicionamento por satélite. Então, os referenciais clássicos, o posicionamento do elipsoide em relação à Terra era definido a partir de alguns parâmetros, tá? Em geral, se adotavam 8 parâmetros para estabelecer um referencial clássico. O que são esses parâmetros? 3 parâmetros definem a origem desse referencial. Ou seja, qual que vai ser o ponto origem? Então, geralmente esse ponto origem era um ponto na superfície física, tá? Então eu tinha que ter para esse ponto uma latitude, uma longitude e uma altitude geodésicas iniciais, tá? Então, vamos supor lá, eu tenho uma superfície, tenho lá um elipsoide, tá? Eu vou posicionar ele na superfície terrestre. Primeira coisa, eu vou saber onde que ele vai tocar na superfície terrestre, tá? Então, esse ponto onde o elipsoide toca a superfície física, ele pode tocar ou ele pode se aproximar desse ponto, né? A gente chama de ponto origem ou ponto datum do sistema, né? Desses sistemas clássicos. Então, eu precisaria conhecer inicialmente 3 coordenadas: latitude geodésica, longitude geodésica e altitude geométrica associada a esse ponto origem. Tá? Então, aí nós já temos 3 parâmetros. Depois eu precisaria estabelecer a orientação desse elipsoide. Porque uma coisa é eu pegar, imagina lá, eu tenho o elipsoide. Eu sei onde ele vai se aproximar na superfície física, né? Só que aí ele pode estar rotacionando, ele está rotacionando no espaço, próximo daquele ponto. Então eu preciso estabelecer uma orientação para ele, tá? No espaço. Essa orientação, ela vai ser dada por 2 componentes, que nós chamamos esses componentes aqui, ó, representado por essas letras gregas, Xi e Ni, se eu não me engano, são componentes do desvio da vertical. Tá? Então, nós temos, nesse ponto origem, a gente tem a normal que passa por esse ponto. A normal você já conhece, né? Ela passa pelo ponto e é perpendicular à superfície do elipsoide. Tá? E nós temos também a vertical desse ponto. A vertical desse ponto, ela passa pelo ponto na superfície física e é perpendicular à superfície do geóide. Tá? Em função do geóide e do elipsoide não serem coincidentes, né, em geral, a normal e a vertical formam um ângulo que é o desvio da vertical. Que nós vimos lá no início, quando nós usamos lá o MapGeol, né, nós considerávamos que para eu poder transformar uma altitude geométrica em altitude ortométrica, que aquele desvio da vertical era nulo. Né? Então, a gente considerava que o geóide e o elipsoide, naquele ponto, eles eram paralelos. Tá? Então, as componentes do desvio da vertical... Então, aquele desvio da vertical, nós estávamos considerando ele num plano. Só que a gente vai ver que ele é
tridimensional. E a gente pode decompor esse desvio da vertical em duas componentes. Uma componente meridiana e uma componente primeiro vertical. Tá? Então, nós vamos depois ver como que se estabelece essas componentes, tá? Então, essas componentes vão orientar o elipsoide em relação ao geoide, tá? Para que ele fique fixo no espaço, ele não rotacione mais o espaço. E existe uma outra componente aqui, que é esse N maiúsculo, que é a ondulação geoidal. O que era ondulação geoidal? Quem pode me recordar aí? Vamos lá, pessoal. Quem lembra? O que é a ondulação geoidal? É a diferença entre a ortométrica e a altimétrica? Isso. Ou seja, ele me diz o quanto que o geoide está afastado do elipsoide. Não é? Então, se eu tenho uma ondulação geoidal nula, por exemplo, significa que o geoide e o elipsoide estão coincidentes naquele ponto. Tá? Então, esses três parâmetros, né? Componente meridiana, componente primeiro vertical, do desvio da vertical, e ondulação geoidal. Então, elas vão me dizer, olha, o elipsoide vai estar posicionado próximo daquele ponto origem. E ele vai estar fixo numa posição, ou seja, ele não vai rotacionar no espaço, e ele vai estar a uma certa distância da superfície física, a uma certa distância do geoide, né? Então, o geoide e o elipsoide vão estar posicionados a uma certa distância, que é dada pela ondulação geoidal. Tá? E aí eu preciso de outros dois parâmetros. Esses outros dois parâmetros são os parâmetros que definem o próprio elipsoide. A gente viu que o elipsoide é definido por dois parâmetros, né? Ou semi-eixo maior e achatamento, ou semi-eixo maior e semi-eixo menor. Tá? Então, uma combinação de dois parâmetros define um elipsoide. Então, com esses 8 parâmetros, pessoal, se conseguia definir um elipsoide e fazer o posicionamento dele no espaço para estabelecer um referencial geodésico planimétrico, tá? Naquela época. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, para a gente ver para a gente poder entender melhor como que era feito esse posicionamento no espaço, a gente tem lá que entender um pouco de coordenadas astronômicas. Né? O que são essas coordenadas astronômicas? Ó? A latitude astronômica ela é definida como um ângulo no plano do meridiano astronômico. Então, o que é o meridiano astronômico de um ponto? Tá? Se eu pegar aquele ponto e prolongar a sua vertical. Então, aqui, ó, nas coordenadas astronômicas, diferente das coordenadas geodésicas, a referência para a contagem das coordenadas é a vertical do ponto. Tá? Nas coordenadas geodésicas, a nossa referência era sempre a normal. Tá? Aqui é sempre a vertical do ponto. Então, o meridiano astronômico de um determinado ponto, ele é formado a partir, então, de um plano que contenha a vertical do ponto. Tá? Então, vocês lembram que o meridiano geodésico ele era formado pela intersecção do elipsoide com um plano que contenha a normal, não era isso? A normal e os polos do elipsoide. Isso formava o meridiano geodésico. O meridiano astronômico, esse plano, ele vai conter a vertical do ponto.
Então, se a gente pegar esse plano e cortar o elipsoide, vocês concordam que ele não necessariamente passa pelo eixo de rotação do elipsoide? Vamos imaginar aí, ó. Tenho lá o elipsoide. A normal, a gente sabe que a normal sempre cruza o eixo de rotação. Não é isso? Então, se eu pegar um plano que contém a normal e os polos do elipsoide, esse plano vai cortar necessariamente o eixo de rotação do elipsoide. Tá? Ele vai tangenciando aí o eixo de rotação do elipsoide. Agora, no caso das coordenadas astronômicas, a minha referência não é mais a normal, agora é a vertical. A vertical do ponto, ela não necessariamente cruza o eixo de rotação do elipsoide. Tá? Porque ela vai ser sempre perpendicular ao geóide. E o geóide a gente já viu que é uma superfície totalmente irregular. Então, o meridiano astronômico do ponto, ele não necessariamente coincide com o meridiano geodésico, tá? Na maioria das vezes não. E ele não vai tangenciar o eixo de rotação do elipsoide, tá? Então vai ter uma diferença angular ali. Tá? Deu para entender essa ideia? Conseguiram imaginar aí? Bom, então, a minha latitude astronômica, ela é definida como o ângulo no plano desse meridiano astronômico, compreendida entre o equador e a vertical do ponto. Então, é similar à latitude geodésica. Só que enquanto a latitude geodésica, a nossa referência era o meridiano geodésico do ponto e a normal, aqui a nossa referência é o meridiano astronômico do ponto e a vertical. Tá? No caso da longitude astronômica, ela é o ângulo no plano equatorial. Tá? Se a gente pegar o plano equatorial e estender ele aí, né, considerando a Terra como sendo o centro, né, desse sistema, a gente vai ter o meridiano, o equador astronômico, né? Que vai coincidir com o equador geodésico. Então, o ângulo no plano equatorial compreendido entre o meridiano astronômico de Greenwich e o meridiano astronômico do ponto vai ser a minha longitude astronômica. Tá? Então, o que é o meridiano astronômico de Greenwich? Ele é formado pela vertical em Greenwich. Tá? E o meridiano astronômico do ponto pela vertical no ponto. Então, essa diferença angular entre esses dois planos, né, vai formar a nossa longitude astronômica. E aí eu tenho a terceira componente, que é uma altitude ortométrica. Né? Porque aqui a nossa referência é o geóide, então eu tenho uma altitude ortométrica. Bom, aqui, olha, essa figura exemplifica um pouco do que eu estou querendo dizer aí do desvio da vertical. Olha. Então, vamos pegar esse ponto aqui. Então, nós estamos imaginando a esfera celeste, tá, pessoal? Vocês lembram da esfera celeste? A Terra é o centro dessa esfera. E aí todos os astros são projetados como se a gente tivesse uma grande esfera celeste. Né? Isso em astronomia. Quem deu astronomia para vocês? Foi o Ostílio? O Ostílio. Foi, né? Então vamos imaginar que eu tenho um ponto, ó, esse ponto P está lá na esfera celeste, está lá na Terra, que é o centro dessa esfera celeste. Nesse ponto P, eu tenho a normal que passa por ele, ó, passa pelo ponto P, é perpendicular ao elipsoide que está lá representando a Terra. E se eu projetar na esfera celeste, esse ponto, essa normal, vai me dar,
proporcionar esse ponto P' aqui, ó. Tá? E eu tenho a vertical que passa por aquele mesmo ponto lá na superfície da Terra, que se eu projetar essa vertical na esfera celeste, vai me dar esse P duas linhas aqui. Tá? Então, esse ângulo que está aqui em roxo, ó, essa curva roxa, me representa o desvio da vertical. Tá? Ou seja, o quanto que a normal e a vertical naquele ponto estão separadas. Tá? Representa o desvio da vertical. Eu posso decompor esse ângulo em duas componentes. Eu posso decompor aqui, ó, no plano primeiro vertical, e eu posso decompor no plano meridiano. Então, se eu decompor essa componente no plano do primeiro vertical, eu tenho essa componente primeiro vertical. E se eu decompor aqui no plano do meridiano, eu tenho uma componente meridiana. Tá? Então, se a gente usar Pitágoras aqui, ó, a gente pode dizer que I ao quadrado, que I é todo o desvio da vertical, né? Então, I quadrado é a soma dos quadrados catetos, ou seja, é a componente meridiana ao quadrado mais a componente primeiro vertical ao quadrado. Tá? Então é isso, a gente está decompondo o desvio da vertical em duas direções, né? A direção meridiana e a direção primeiro vertical. Tá? Bom, a gente pode fazer uma relação matemática envolvendo essas componentes do desvio da vertical e as coordenadas geodésicas e astronômicas. De forma que, se eu conhecer a coordenada astronômica de um ponto, latitude e longitude astronômica de um ponto, e conhecer as componentes do desvio da vertical, eu consiga calcular as coordenadas geodésicas. Tá? É uma relação matemática. Essa relação nós chamamos de condições de Laplace. Tá? E essa relação foi muito usada nos referenciais clássicos, que são esses referenciais mais antigos que foram estabelecidos com métodos clássicos. Bom, como que é feito, como que são essas relações? Essa componente meridiana é fácil de estabelecer. Ó. Vamos olhar essa figura aqui. Ó. Então, se eu pensar que da vertical até o equador, esse ângulo todo aqui, ó, da vertical do ponto até o equador, vai me dar a latitude astronômica, certo? Então, do equador até a vertical do ponto me dá a latitude astronômica desse ponto. Se eu pegar do equador até a normal, vai me dar a latitude geodésica do ponto. Certo? Então, do equador até a vertical, me dá a latitude astronômica. Do equador até a normal, me dá a latitude geodésica. Se eu pegar a latitude astronômica e subtrair da latitude geodésica, eu tenho justamente essa componente aqui, ó, que é a componente meridiana, que é representado aqui nessa primeira condição de Laplace, olha lá. Latitude astronômica menos a latitude geodésica é igual à componente meridiana. Tá? Então, o que essa relação me permite? Me permite calcular. Se eu conheço uma latitude astronômica e conheço o desvio da vertical em um determinado ponto, eu não consigo calcular a latitude geodésica? Ah, consigo, basta eu isolar a latitude geodésica nessa equação. Ou ainda,
Se eu conheço a latitude astronômica e geodésica, eu consigo calcular a componente meridiana. Né? Ou ainda, numa terceira situação, se eu conheço a latitude geodésica e conheço a componente meridiana, eu calculo a astronômica. Né? Então, essa condição de Laplace justamente faz esse enlace aí entre esses parâmetros para que a gente possa derivar, a partir de 2, derivar um terceiro parâmetro. No caso da componente primeiro vertical, ela é dada pelo seguinte, ó, longitude astronômica menos a longitude geodésica. Se eu fizer a longitude astronômica menos a longitude geodésica, ó, longitude astronômica menos a longitude geodésica, eu vou ter um ângulo, né, no plano equatorial. Como eu quero esse ângulo calculado na componente primeiro vertical, eu multiplico pelo cosseno da latitude. Que é a mesma coisa quando a gente calculava lá o raio de curvatura do paralelo, a gente não tinha que multiplicar pelo cosseno da latitude para ter isso no primeiro vertical? Né? Mesma coisa aqui, a gente calcula a diferença entre as coordenadas astronômica e geodésica, né? A longitude astronômica e geodésica no equador, multiplica pelo cosseno da latitude para ter isso no primeiro vertical. Tá? Então, isso vai me dar a componente primeiro vertical do desvio da vertical. Tá? Então, longitude astronômica menos a longitude geodésica é o cosseno da latitude, vezes o cosseno da latitude geodésica, lhe dá a componente primeiro vertical. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. O que acontece com as componentes do desvio da vertical se a latitude astronômica e a latitude geodésica forem a mesma? Ou seja, se o ponto estiver posicionado de forma que o geóide e o elipsoide sejam paralelos. Né? Se eles forem paralelos, significa que a normal e a vertical são coincidentes. Tá? Então, se latitude astronômica é igual à latitude geodésica, a componente meridiana é zero. Né? E o mesmo vai acontecer aqui na componente, na longitude, para a componente primeiro vertical. Tá? Então, se eu falo que as componentes do desvio da vertical são nulas, significa que a normal e a vertical coincidem. E significa que a coordenada geodésica é igual à astronômica. Tá? Caso contrário, caso esse desvio da vertical tenha algum valor, a coordenada astronômica e a coordenada geodésica vão ser diferentes. Tá? Isso é importante porque em alguns, no caso do Córrego Alegre, por exemplo, o que foi feito lá? Se estabeleceu um ponto origem, o vértice Córrego Alegre. Tá? Fica lá na região do Triângulo Mineiro, ali próximo de Uberlândia. Próximo de Uberaba. Naquele vértice, foram feitas observações astronômicas. Tá? Então, foram calculadas latitude e longitude astronômicas. E aí, por definição, por injunção, né, foi estabelecido que o elipsoide ia ser posicionado naquele ponto de forma que ele coincidisse e fosse paralelo ao geóide. O fato dele ser paralelo ao geóide indica, então, que essas componentes são nulas. Né? E elas sendo nulas, as componentes, as coordenadas geodésicas e astronômicas são as mesmas. Então, naquele vértice Córrego Alegre, a latitude e a longitude geodésicas em Córrego Alegre coincidem com a latitude e longitude astronômicas que foram determinadas. Tá?
E aí a gente tem uma primeira coordenada para esse referencial Córrego Alegre. E a partir daquela coordenada, foi se expandindo a rede Córrego Alegre. Tá? Como os outros pontos foram determinados a partir daquele primeiro, todos os outros pontos estão em Córrego Alegre. Só que, naqueles outros pontos, o geóide e o elipsoide não necessariamente são coincidentes, tá? Eles foram coincidentes no vértice Córrego Alegre. Beleza? Bom, então, assim que acontecia com os referenciais clássicos, tá? Se estabelecia um ponto origem, se fazia coordenadas astronômicas naquele ponto origem, e a partir daquelas coordenadas astronômicas, ou se injuncionava que essas componentes do desvio vertical são nulas, que é o exemplo que eu dei no Córrego Alegre, para forçar com que o elipsoide fosse paralelo ao geóide, ou então, de alguma forma, se calculava essas componentes do desvio vertical. E aí, a partir das coordenadas astronômicas e dessas componentes, se calculava as coordenadas geodésicas para aquele ponto origem. Tá? No caso do SAD 69, por exemplo, não foi feita a mesma ideia do Córrego Alegre, ou seja, não foram zeradas essas componentes, foram calculadas, tá? Por métodos astronômicos também. E aí, naquele vértice origem do SAD 69, que é o vértice Chua, as coordenadas astronômicas não são as mesmas das geodésicas. Elas têm uma pequena diferença. Tá? Então, isso ocorria nos referenciais clássicos. Nos referenciais modernos, que são esses referenciais que foram calculados usando métodos de posicionamento por satélite, tanto os parâmetros do elipsoide, né, semi-eixo maior e achatamento, né, ou semi-eixo maior e semi-eixo menor, tanto esses parâmetros como os parâmetros de orientação do elipsoide em relação à superfície terrestre foram calculados por técnicas de posicionamento por satélite. Então, tudo foi calculado por esses métodos. Né? Então, tem um conjunto de métodos, de técnicas, algumas delas eu estou listando aqui, nós vamos passar por elas rapidamente, tá? Imagino que lá em Geodésia Celeste vocês vão ver com mais detalhes esses métodos, porque eles são importantes para o posicionamento com GNSS, né? Aqui nós vamos passar rapidamente. Então, com esse conjunto de métodos, de técnicas, vai se levantando informações sobre a superfície terrestre, de forma a permitir que você estabeleça um referencial geodésico o mais compatível possível, né, com a superfície terrestre em um determinado momento, em uma determinada época. Tá? Porque pode mudar de uma época para outra, porque a superfície terrestre sabem que está em constante alteração, né? Muda o nível médio dos mares, os continentes têm a deriva continental, eles vão, né, se deslocando de tempos em tempos, e assim tem toda essa dinâmica terrestre que faz com que a gente precise constantemente ir levantando informações, né, sobre a superfície terrestre para estabelecer os referenciais modernos. Então, essas técnicas de levantamento, as principais utilizadas em geodésia são essas daqui, ó. VLBI, Very Long Baseline Interferometry, SLR, Satellite Laser Ranging, Lunar Laser Ranging, LLR, o sistema DORIS, que é Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite, e o GNSS, Satellite System, que envolve GPS, GLONASS e todos os outros métodos, tá? Então, não é apenas GNSS,
mas é um conjunto de técnicas. Todas elas, eles fazem o que chama de combinação de soluções, tá? Para obter onde que vai se estabelecer, onde que fica o centro de massa da Terra, onde que é a orientação do Polo Norte. Enfim, todos esses parâmetros de orientação são calculados considerando todas essas técnicas, tá? Vou passar rapidamente por elas, ó. O VLBI é uma técnica que mede, então, vocês já ouviram falar dos quasars? Quasars são como se fossem constelações, né? Pequenas constelações, conjuntos de estrelas ou de corpos celestes que emitem sinais de rádio, tá? Então, existem algumas estações terrestres. Essa daqui da direita, ó, é uma que existe lá em Fortaleza, próximo de Fortaleza, né, uma cidade chamada Eusébio. Ele rastreia sinais dos quasars, tá? E a partir desses sinais é possível estabelecer distâncias entre os quasars e essas estações terrestres e também distâncias entre as estações terrestres. Porque em função da diferença de tempo em que uma estação e outra determina o sinal dos quasars, a gente consegue estabelecer distâncias entre essas estações terrestres. E com isso a gente consegue calcular variações de distância na superfície terrestre, tá? Então, essa técnica é usada para calcular principalmente o tamanho do elipsoide que vai ser usado para um referencial, tá? O VLBI. Outra técnica é o SLR. O que esse SLR faz? A gente tem também algumas estações terrestres, né? Aqui à direita a gente tem um exemplo de uma estação SLR. E a gente tem alguns satélites. Esse aqui é um satélite, fugiu o nome dele agora, Igno, se não me engano. Ele tem uma série de refletores na sua superfície, como se fossem prismas, né? Então, essas estações terrestres emitem sinais de laser para esse satélite e esses sinais retornam para outras estações terrestres. E em função desse tempo de viagem entre o sinal emitido pela estação, refletido pelo satélite e captado por uma outra estação, a gente consegue também estabelecer distâncias entre as estações, tá? E permite também calcular tamanho do elipsoide, né? Outro elemento que é importante é o centro de massa da Terra, porque aí a gente tem uma rede grande de pontos estabelecidos, a gente consegue definir qual que é o centro médio de massa da Terra, e alguns parâmetros de orientação da Terra também, tá? Rotação, posição do polo norte, e assim por diante, tá? Então, isso aqui são prismas equipados em satélites. E aí o sinal vai para esses prismas e reflete para estações terrestres, tá? Um outro sistema é muito parecido com aquele SLR, é o Lunar Laser Ranging, ou seja, quando os astronautas foram para a Lua, eles colocaram alguns alvos na Lua, que são prismas também. Aqui tem a posição desses prismas, ó, são 5 prismas. E aí usa a mesma ideia. Você tem estações terrestres que emitem sinais para a Lua, esses sinais são refletidos por esses alvos e voltam para algumas estações terrestres. Tá? E aí a gente consegue também obter informações importantes, que no caso da geodésia vai servir para a determinação do tamanho do elipsoide também, e de parâmetros de orientação da Terra também. Tá? Aqui é um exemplo, ó, de um prisma que está lá, tá até as pegadas do astronauta aqui do lado, né? É um prisma que está lá na Lua. Tem gente que não acredita que o homem foi na Lua ainda, mas ele colocou até prisma lá.
Nem vendo as pegadas, não acredito, né? Pois é. Um outro sistema é esse sistema DORIS. O que esse sistema faz? Ele emite ondas, micro-ondas, né? O sistema Doppler é muito parecido com o sistema de raio-x. Ele emite ondas, essas ondas são emitidas por estações terrestres, são recebidas por um satélite e são retransmitidas para estações terrestres, tá? E aí você consegue, a partir dessa diferença de ondas, o efeito Doppler, que a gente chama, né? Você consegue estabelecer distâncias. E isso vai auxiliar, principalmente na determinação de órbitas de satélites, porque é possível saber a velocidade com que esse satélite está se deslocando, por exemplo, e calcular o centro de massa da Terra. Tá? Então, uma outra técnica que também contribui para estabelecimento dos referenciais modernos. Tá? E, por fim, a gente tem o próprio GNSS, que são sistemas globais de navegação por satélite, que vai englobar aí todos os sistemas que a gente tem para posicionamento geodésico. O mais antigo, que é o GPS, né, norte-americano. Depois a gente tem o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia, tem o Bidu Compass chinês, já tem um indiano também, tem um sistema japonês que está sendo lançado. Então, todos esses sistemas também vão contribuir para que a gente possa definir um melhor referencial possível, né, que se ajuste à superfície terrestre. Essas informações do GNSS contribuem principalmente para o cálculo do centro de massa da Terra. Tá? Bom, então essa figura aqui, ó, ela ilustra alguns, eles chamam de sites, né, locais, onde tem essas técnicas disponíveis. Então a gente tem aqui, ó, essa estrelinha amarela são locais que têm estações VLBI, tá? De interferometria. Esse losango verde, estações SLR, vermelho, estações GNSS e esse círculo azul, estações DORIS. Né? Então, é um conjunto de estações distribuídas em todo o mundo que permitem, então, a gente estabelecer todos os parâmetros necessários para um referencial geodésico. Então, a gente tem aqui, ó, origem do sistema. A origem do sistema pode ser dada pelo SLR, GNSS e DORIS. A escala, o tamanho do elipsoide, VLBI, SLR e GNSS. Tá? E a orientação vai ser uma condição imposta, tá? Isso aqui vocês vão ver lá em Geodésia Celeste, chamada de No Net Rotation. Tá? No Net Rotation. Net é NNR. Tá? É uma condição imposta para que esses referenciais sejam fixos à Terra. Ele não, aliás, ele rotaciona com a Terra. Tá? Ele não é fixo no espaço como são os referenciais celestes, né, que a gente usa muito para astronomia e para posicionamento dos satélites, né, no espaço. Então, esse conjunto de técnicas permite a gente estabelecer um referencial planimétrico moderno. Tá? Uma outra informação importante que a gente tem para os referenciais é a questão do tempo, pessoal. Então, um referencial, ele vai ter as suas coordenadas são calculadas para uma determinada época. Por quê? Porque de tempos em tempos, né, a própria dinâmica terrestre, né, um ponto ele está fixo, né, vamos dizer, em uma determinada posição ali no continente.
A placa litosférica moveu, aquele ponto moveu com ela. E ele moveu em relação à Terra. Moveu em relação ao referencial que está fixo à Terra. Então, aquela coordenada se alterou de uma época para outra. Então, o referencial ele tem suas coordenadas associadas a uma época de referência. Tá? No caso dos Sirgas, a época é 2000,4. O que é esse 2000,4? Significa que aquelas coordenadas elas são válidas para o ano de 2000, e esse vírgula 4 não significa que é o mês de abril, não. Significa que se eu pegar todos os dias contados desde 1º de janeiro de 2000 até 19 de maio de 2000, que foi quando foram calculadas essas coordenadas, pegar esses dias corridos e dividir por 365 dias, eu vou ter essa fração aqui, ó. 0,4. Tá? Tem uma outra forma de calcular que é essa daqui, ó. Você pega o ano mais o mês anterior dividido por 12 mais o número de dias dividido por 365. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o ano é 2000. Foi calculado em maio, né? Então, eu vou pegar o mês anterior, ó, abril. Abril dividido por 12. Mais o número de dias, dia 19, dividido por 365, vai dar o 2000,4. Tá? Na verdade, dá aqui 0,38, alguma coisa, né? Que arredondando vai dar 0,4. Então, é importante que a gente tenha uma época de referência. Então, se eu fizer um levantamento hoje, deixa eu pegar aqui minha calculadora. Vocês estão vendo a tela do Excel ou a tela de apresentação aí? Só de apresentação. Só de apresentação? Deixa eu apresentar aqui a janela, então. Ó, Professor, por que agora o senhor sim, não dá né? astronomia? Oi? Por que o senhor não dá aula de astronomia? Pois é. O Ostílio estava com pouca aula e ele teve que pegar astronomia. Nossa, porque ele detesta astronomia, ele fala quando ele vai dar aula que ele não gosta dessa disciplina, não tem habilidade com ela e vira prejuízo, né? Acaba virando, né? Então vamos lá, ó. Hoje, dia 4/3/2021. Então, por exemplo, hoje vai ser 2021 mais mês 3. Então vamos colocar aqui o mês anterior, que é mês 2. 2 dividido por 12, porque são 12 meses. Mais, hoje é dia 4. 4 dividido por 365. Então, hoje nós estamos em 2021,2. Tá? É a nossa época. Se eu fizer um levantamento hoje, esse levantamento vai estar em 2021/2. Só que para que esse levantamento esteja atrelado aos Sirgas, eu preciso levar essa coordenada para a época dos Sirgas, que é 2000,4. Tá? Quando você faz um levantamento com GPS e você usa uma estação Sirgas como referência, a coordenada de uma estação Sirgas como referência, o fato daquela coordenada já estar na época 2000,4 faz com que o seu levantamento já esteja também em 2000,4. Tá? Mas se você fizer um posicionamento por ponto, por exemplo, GPS, onde você não amarrou o seu levantamento a nenhuma estação Sirgas, não usou nenhuma coordenada de estação Sirgas, o seu levantamento vai estar em 2021,2. Tem que levar para 2000,4. Tá? Como que é feito isso?
a própria rede Sirgas tem um modelo de velocidade. Ela estima a velocidade anual da placa sul-americana. O quanto a placa sul-americana está se deslocando em XYZ, né, componentes cartesianas, por ano. E aí eu posso calcular, em função dessa diferença anual, né, de 2021,2 a 2000,4, o quanto que ela se movimentou em X e em YZ. E compensar esse movimento. Tá? Aqui, ó, é uma ilustração desse modelo, chamado VEMOS, né, modelo de velocidade da placa do Sirgas. Esse aqui é a primeira versão dele, é o VEMOS 2009. Depois VEMOS 2015 e VEMOS 2017. Tá? O que a gente pode perceber nesse VEMOS? Vou ampliar um pouco aqui. Ó, aqui os vetores, não sei se vocês conseguem enxergar, não consigo ampliar mais que isso. Mas os vetores estão vindo aqui, na maioria da placa, essa aqui é a placa sul-americana, né? Aqui é a placa de Nazca, tá? Então aqui na região dos Andes a gente tem um entroncamento das duas placas. Maioria da placa sul-americana, esses vetores estão se deslocando a noroeste, ó. Percebam que a direção está aqui, ó, noroeste. Significa que a placa está se deslocando no sentido noroeste. Só que quando chega aqui na placa, o entroncamento com Nazca, tem aquela ali onde forma os Andes, é onde as placas se encontram, né? Então, ali ocorre uma grande distorção dessas velocidades, né? Você veja que lá as velocidades aqui mudam para o sentido nordeste, né? Então, sul-americana está se deslocando aqui e a de Nazca para cá. É onde elas se encontram, né? Isso em 2009. Em 2015, ocorreu um grande terremoto lá no Chile, né? Não sei se você se recorda, acho que foi 2015 ou 2014. E aí houve um deslocamento. Veja que as velocidades mudaram, né? Na placa sul-americana em geral, permaneceu no sentido noroeste, mas aqui houve uma grande variação. E aqui já é em 2017. Tá? Então, dependendo de onde eu estou, se eu faço um posicionamento aqui no Brasil, em cima da placa sul-americana, eu vou usar essas velocidades para levar para a época 2000,4. Tá? Bom, então, por hoje nós vamos finalizando, a gente já passou aí um tempo, né? Então, nós vimos, pessoal, com isso, o conceito de referencial, a classificação dos referenciais em função do tipo de informação que ele proporciona, né? Planimétrico ou altimétrico. A classificação em termos da forma com que ele é estabelecido, clássicos e modernos, e também a classificação em termos de orientação do elipsoide, né? Geocêntrico e não geocêntrico. Nós vamos ver depois como foram estabelecidos os referenciais planimétricos brasileiros e alguns referenciais planimétricos principais que nós usamos, por exemplo, posicionamento com GPS, tá? E que é o caso do WGS-74, o caso do ITRS. E o ITRF também é importante porque foi a partir dele que derivou o Sirgas, né? Então ele é um referencial importante também para a gente entender. Tá? Eu vou deixar para vocês como atividade não síncrona, né? Assíncrona. Eu vou fazer um vídeo explicando esses referenciais brasileiros e os referenciais globais, tá, pessoal? Então, a gente está com
o tempo um pouco apertado, né? Em 3 semanas nós terminamos o semestre, né? Então, eu vou precisar que vocês deem uma estudada nesse material, tá? Como é bastante informativo, como é aqui, dá para vocês assistirem novamente, e aí na aula que vem, às 10 horas nós iniciamos, tiramos as dúvidas desse conteúdo, tá? Então, eu vou deixar esse conteúdo lá para vocês, e aí eu informo vocês lá no ambiente do Moodle, quando ele já está disponível, tá? Vou deixar essa aula gravada também lá, e vou deixar esses slides que também não estão lá ainda. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Eu sei que é bastante informação, tá? É muita informação, difícil até de falar que está com dúvida. Bastante informação. Então, dê uma recapitulada, tá? E aí, a gente pode tirar as dúvidas na semana que vem, tá? Mas se tiverem dúvidas, podem ir mandando também lá no Moodle ou no grupo do WhatsApp, que a gente vai já resolvendo. Beleza? Vocês já têm acesso às notas da prova, né? Já vai para vocês? Acho que é imediato. Na hora que a gente faz, já foi, coloca. Né? Tá. Foram bem, acho que teve uma nota abaixo da média só, mas vocês foram bem. Foi tranquilo, né? Ué, tranquilo. Teve aquela questão, aquela dos pontos, professor, que se depois, na semana que vem, nesse primeiro momento de dúvida, se eu puder colocar aquela, eu fiquei perdidinha. Eu ia falar isso aí, professor, aquela do Mapigel, sabe? Do Mapigel. Ah, tá. Eu fiquei com dúvida nela. Me lembra que a gente vê. Porque aquela lá você tinha o valor da ondulação geoidal. Então, se desse n igual a 0, significa que o geóide está junto com o elipsoide, né? Eles estão se tocando. Uhum. Se desse maior que 0, significa que o geóide está acima do elipsoide. Se desse menor que 0, está abaixo. Então, vocês tinham os pontos lá posicionados em função dos valores da ondulação. E aí as perguntas eram em função disso, né? Qual ponto está acima do elipsoide? Qual ponto está abaixo? Era em função do sinal da ondulação geoidal. Uhum. Era isso. É que eu também fiquei intrigado com aquela que fala sobre que a normal atravessa, quando faz o ângulo de 30 graus de latitude, a normal atravessa no plano o plano equatorial, sabe? Ah, tá. Se ela formando 30 graus de latitude ao norte, vai formar 30 graus ao sul. Isso. É isso, né? Isso. Não, se a Terra fosse uma esfera, sim. Né? Porque aí teria assimetria. Uhum. Como não é uma esfera, em função do achatamento polar, quando ela forma 30 graus ao norte, ela pode não formar 30 graus ao sul. Né? Certo. Questão de geometria. Certo. Então, só se fosse uma esfera só, né? Que aí divide a esfera em 8, né? Faz um octógono, né? E aí, só que ia... porque se ela fosse uma esfera, ela ia passar pelo centro da esfera e ia formar 30 graus ao sul também, né? Uhum. Como a normal, ela não passa no centro da esfera, ela pode, quando ela está a 30 graus ao norte, ela vai formar um ângulo maior ao sul. Tá certo, então. Então tá certo. Então tá bom, professor, é isso. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana para vocês aí, saúde, e a gente vai se comunicando aí. Ok, abraço. Obrigada, professor. Na semana que vem. Abraço. Tchau. Tchau.